E aí a gente voltando agora para a questão do processo, Sim. conta vamos falar um pouco como é que foi a questão do relacionamento com as pessoas que família, amigos, como essas pessoas receberam a notícia quando você falou: "Não, não bebo", ou "Não, resolvi dar um tempo na bebida". É, Lembra mais ou menos como é que de algum dos comentários? existe muito preconceito, gente. Existe muito preconceito. Mas eu senti que todas as decisões, principalmente das pessoas que são muito próximas a mim, principalmente família e amigos muito próximos, eles são pessoas que eles estavam entendendo o meu processo todo. Eles não me questionavam demais, né, sobre as minhas transformações, assim, né, sobre os meus novos pensamentos. Mas que eram as pessoas que me acolheram nesse momento de transformação, né? Então eu fui muito bem recebida por essas pessoas, mas eu me assustei muito quando eu saí para falar sobre isso, né? Quando eu saí para expor essa minha vontade, e aí eu tinha um pouco de vergonha, enfim, eu tive que trabalhar essas energias para conseguir segurar esse rojão pro mundo, né? E aí eu acho que, como eu falo, a minha vida pessoal, profissional e tudo era muito engruvinhada, né? Então, assim, para mim hoje o mais difícil era falar isso dentro do meu ambiente profissional. Uhum. E eu demorei muito tempo para falar. Eu comecei, na verdade, a fingir, colocava água com gás dentro de uma taça, quando ela não era transparente, enfim, eu comecei a buscar alternativa para mostrar e não para falar, ah, não, não tô bebendo, ah, não, não quero, ah, tipo, meio que chutando balde. Eu tive que ter muito dedo nessa transformação também. Então, tipo, dentro do meu ambiente profissional, eu tive muita dificuldade. Existia muita piadinha, existia muito preconceito, existe muita gente, principalmente às vezes para mulher, tem palavras diferentes, né? Acho que para mulher você tá grávida, você tá tomando remédio, o que aconteceu? Entrou para uma igreja, enfim. As perguntas são surreais, assim, e Corriqueiras, são né. às vezes muito distorcidas. E São para homem também tem bastante coisa, né? geralmente, a questão do estar grávida para mulher é bem complicado, né, e agora essas perguntas é que acontece principalmente, assim, o que aconteceu? Bebeu, virou crente? O que aconteceu? Bebeu, não está bebendo, está doente? O que que aconteceu? Aí você fala para a pessoa: "Não, eu simplesmente não quero beber", né. "Por quê, cara? Não, você é tão gente boa bebendo, pô, você é tão engraçado, vai deixar de beber, que não sei o que lá". Aí eu falo: "Não, é porque eu resolvi, porque fica melhor pra mim". Mas, pô, só uma latinha, não tem problema, isso aí não faz mal a ninguém. Aí eu falei: "Não, cara, eu tô bem assim". Parece que você incomoda um pouco as pessoas Nossa. quando você Principalmente não as pessoas escolhe. que têm problema, né? Ou principalmente as pessoas É, que ainda enxergam o álcool como o único uhum, lugar, né? De socializar, né? é. No meu caso, a questão, assim, com família, eu tenho uma família que ela bebe bastante. Então, nas reuniões, quando eu falava e falo que eu não vou beber, geralmente tem sempre essas piadinhas, mas hoje a galera já entende um pouco mais, então falam um pouco menos, até porque eu estou produzindo conteúdo sobre isso e tudo, eles viram: "Pô, realmente é sério e tal". E aí hoje algumas pessoas entendem mais, mas era sempre aquela pergunta: "Tá, que isso, Ariel, larga de ser bobo, pra quê? Vai ficar sem beber". Com meus amigos também foi mais ou menos assim no início, mas muito por culpa minha, Uhum. porque eu não falava abertamente o que que era. Aí eu falei: "Cara, eu vou disputar um campeonato, eu não quero beber não". Simplesmente para não ficarem perguntando demais e querer enchendo muito a paciência para que você beba. Até que um determinado dia eu cheguei para 3, 4 amigos que são bem próximos, e aí eu sentei e falei: "Ó, eu parei de beber por causa disso e disso e disso". Uhum. Porque aí eu vi que a bebida não faz bem mentalmente para mim, e eu estava bebendo bastante, e aí essas pessoas entenderam, Uhum. e pararam de me questionar e começaram, inclusive, a me apoiar mesmo. Sim. Então, uma dica que eu dou também tem pessoas que elas não são seus amigos,
elas são amigos de bar, Sim. que elas conheceram, ali com bebida, então todo relacionamento que você tem com elas é de bebida. Então elas vão se sentir incomodado, porque você não está mais fazendo parte do ambiente dela. Mas Uhum. pode ter certeza que aquelas pessoas que realmente gostam de você, que realmente estão ao seu lado, tanto alguns familiares, tanto como seus amigos, quando você explicar realmente qual que é o seu motivo e por que aquilo faz bem para você, elas vão te entender e vão te acolher. Sim. E até É, se questionar, né? Eu acho que até falei exato. no episódio anterior que não é no primeiro impacto. Às vezes as pessoas falam, porque acho que a gente está num lugar muito assim, que a gente já precisa rebater o que o outro fala, né? Então, assim, às vezes você vai contar só uma coisa, você só tá contando. Você não tá pedindo opinião, você só tá contando assim, ó, eu passei por esse processo de transformação, para mim não faz sentido nenhum. A ressaca para mim vai naquele gatilho que eu tive quando eu passei por uma dor muito forte, e para mim não faz sentido. E aí as pessoas entendem, depois elas ficam entendendo, remoendo, olhando, observando e também entrando nesse processo, se observando e depois ela vem com você de uma forma diferente. Ela vem, nossa, eu também comecei a diminuir. Eu também, porque assim, você vai brotando essa semente, não que você quer que isso aconteça com o outro, mas eu acho que é muito mais fácil quando você mostra com o seu exemplo o quanto melhorou e as pessoas olham e falam, nossa senhora Marina, você parece que você, sei lá, rejuvenesceu, você fez alguma coisa? Eu falei, não, eu só tirei o álcool. Tipo assim, e aí as pessoas ficam, na verdade, não impressionadas, né? Nem acho que mudei tanto assim. Mas é uma energia mais leve que a gente carrega. Então, nessa energia Uhum, leve, a gente tem uma mudança de astral, energético mesmo, eu acho até. E que as pessoas falam, nossa, aquela mudança transformou muito a Mari, que bom que a Mari tá bem, né? E aí as pessoas também querem estar bem. As pessoas, na verdade, não é. conseguem às vezes, mas elas querem estar bem. Todo mundo quer estar melhor do que tá, né? Então, eu acho Uhum. que tem esse lance muito forte da gente também brotar essa semente nessas pessoas, né? Então, assim, e até olhar e ver que faz sentido para as pessoas também se questionarem, né? Então, hoje você vê gente com 30 e poucos anos já se sentindo com problemas com bebida, e que eu acho que, na verdade, tem gente que passa 70 anos e não percebeu ainda que tem esse problema, né? Então, eu acho que só da gente falar sobre esse assunto ao nosso redor e pelas redes sociais, então a gente está falando aqui com gente que a gente talvez nunca nem vai ver, mas é muito Exato. importante a gente plantar essas sementes, porque as transformações são só boas, assim, não tem nada que desabone. E é engraçado você comentar isso, porque realmente, às vezes, há pessoas que lá no início, eh, questionaram a questão de você parar de beber e tudo, que te acolheram, a gente realmente olha hoje e fala assim: "Não, realmente a gente plantou uma sementinha", que às vezes hoje a pessoa não parou de beber, mas hoje você sai com a pessoa, mas às vezes alguns dias ou outro ela já está tomando uma cerveja zero, já conversa um papo: "Pô, o que que você está sentindo aí?" Você já questiona mais sobre como é a sua vida sem álcool. Então, assim, realmente a gente planta a sementinha, a pessoa tem a escolha dela de se vai seguir ou não, mas realmente as pessoas, a gente planta mesmo uma sementinha lá que eles pensam: "Pô, realmente a Mari e o Zuriel estão diferente, cara, o que que aconteceu? Então, deixa eu entender, deixa eu testar aqui também". Então, É hoje eu já isso. vejo alguns amigos que hoje não fui em Belo Horizonte mês passado. Uhum. E já tinha um amigo meu que estava lá, me acompanhando, tomando cerveja zero. Não parou de beber, mas estava lá na cerveja zero dele, falou que ele estava diminuindo e tal, então é bem legal. É legal, porque eu acho que qualquer transformação que você faça equilibrando, porque eu acho que é isso, assim, quando a gente repara que a gente precisa de equilíbrio em alguma coisa, é porque realmente a gente precisa equilibrar. Se é todo final de semana, se é exagerando e perdendo a mão todo final de semana, se você se permite beber. Então, assim, eu brinco que hoje é uma escolha, mas não é uma sentença. Então, assim, para mim essa frase faz muito sentido, porque o ser uma sentença é como se a gente, na verdade, precisasse. Porque às vezes a gente tem uma doença e a gente não pode mesmo consumir, né? Então, assim, quando a gente
tem a opção de, em algum momento que a gente se sentir confortável, que a gente estiver com pessoas que a gente ama, que a gente estiver... Eu falo assim, hoje eu gostaria muito mais se eu tivesse a oportunidade, se eu quisesse beber num ambiente controlado, com pessoas que eu amo, Uhum. Não pegando carro, não arrumando confusão, enfim. E eu vejo isso muito porque eu tive muitos relacionamentos pessoais nesse processo, às vezes um pouco distorcidos. E eu queria até mudar um pouquinho esse tema, porque às vezes a gente acha, primeiro, que a gente está num relacionamento e que as duas pessoas vão se apoiar e que aquilo vai rolar. E tem muitas vezes que você está num relacionamento que você quer uma transformação e a pessoa não te apoia. Então, assim, eu vejo que em alguns momentos eu identificava o problema da bebida no outro, que era um espelho meu, né? Não tô falando que, na verdade, tipo, mas eu identificava no outro e não conseguia identificar em mim. Então, a todo momento que eu saía com a pessoa, eu ficava sempre assim. E eu bebia menos, com aquela coisa de, tipo, eu preciso segurar para não passar do controle, porque eu sabia que a outra pessoa podia passar do controle. Então, a gente sempre tem essas coisas muito de, em algum momento, você tá se espelhando nos relacionamentos que estão aparecendo na sua vida, né? Então, assim, eu nem coloco culpa nas pessoas, porque eu acho que a gente, enfim, todas as pessoas não passam à toa pela nossa vida, mas durante muito tempo eu culpei os terceiros, eu culpei o externo, eu achava que tudo estava lá, que todos os problemas estavam no mundo e não em mim. E aí, quando você, né, entra na terapia, a pessoa te dá um espelho e fala assim, meu, todos os problemas são esses, ó. Tá vendo? Os problemas, você é seu problema, você é seu maior problema. Então, quando eu entrei na terapia e vi isso, eu falei, gente, tudo é minha responsabilidade. Então, assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: seja o que deseja. Seja o que deseja. É quando você, às vezes, deseja ter no outro o que você não tem. Então, assim, a partir do momento que você começa a se transformar para você ser uma pessoa melhor, com certeza você vai se aproximando de pessoas melhores. Então, em algum momento, é espelho, gente. É muito esse fluxo. E para mim, hoje, assim, fez muito sentido e faz muito sentido. Seja o que deseja. Isso faz total sentido, que a gente Faz, não faz? bastante, porque a gente acaba espelhando no relacionamento aquilo que é nós mesmos, né? Que é o Os que é o nossos interno buracos, mesmo. os nossos vazios, né? Exatamente.